A literatura é uma das principais manifestações artísticas da humanidade. Através dos livros é possível compreender o mundo, conhecer novas realidades e culturas, aumentar o raciocínio e expandir a criatividade. Porém, como fomentar o hábito da leitura em um mundo cada vez mais digital e acelerado? E, principalmente, como aproximar os livros das crianças para que esse hábito seja criado? A resposta pode estar na literatura infantil, que além de seu caráter lúdico e pedagógico, também é de importância fundamental para a formação de indivíduos e construção de leitores. A literatura infantil como ferramenta de formação do indivíduo e construção de leitores. Episódio 1. A literatura infantil em tempos de redes sociais. Olá, seja bem-vindo a Giostre Podcast. O meu nome é Fábio Martins e hoje eu irei conversar com o editor Alex Giostre e as escritoras Verônica Vicenza, Kátia Hirata e Elizabeth Fontes, autoras de livros infantis. Juntos, eles trabalharam em prol do concurso literário Vai Passar, por um mundo repleto de esperanças e boas atitudes, que reuniu mais de 300 narrativas infantis que discutiam a importância da esperança. Neste primeiro episódio, vamos discutir sobre a literatura infantil em tempos de redes sociais. Iremos conversar com Verônica Vicenza e Kátia Hirata, que foram juradas do concurso Vai Passar e possuem diversos livros publicados voltados ao público infantil. Verônica, você possui mais de 8 livros infantis publicados. Em sua trajetória como escritora, como você percebe a aproximação entre os livros e os pequenos leitores? Como despertar o interesse deles através das palavras? Olá, muito obrigada. Agradeço muito o convite. Gosto muito de falar sobre literatura e falar com a Giostre também, sempre minha parceira, para escrever, para me motivar. Muito obrigado. Quando eu comecei a escrever junto com a minha viagem de ser mãe, principalmente para crianças, né? Porque eu já era escritora há um tempo, já tinha escrito meu primeiro romance, já escrevia poesia, já tinha meu livro quase pronto de poesia. E eu comecei a notar, depois que eu fui mãe, que os meus filhos, a literatura que eu apresentava para eles, eles não absorviam de uma forma participativa. Então, assim, eu lia e eles ficavam muito dispersos. Então, eu comecei a escrever, até mesmo de acordo com a minha experiência com eles, né, do que seria essa nova infância, dessas crianças mais participativas, mais hiperativa, por que não dizer, né? Porque é tanta comunicação que eu acho que o tempo deles é um pouquinho mais acelerado, pelo menos os meus, né? Os meus filhos sempre foram muito comunicativos, gostavam de artes, gostavam de instrumentos musicais, e foi daí, então, que eu fiz a minha primeira série de livros infantis, que ensina os pais e as crianças a construírem um instrumento musical a partir de material reciclável, de casa mesmo, simples materiais recicláveis, como um potinho de iogurte, potinho de Pringles para fazer os instrumentos, e construírem juntos esse material. E depois, com a leitura da história, eles conseguirem interagir. Então, a criança tocando esse instrumento musical e o pai lendo a história e eles formando uma leitura participativa. Então, assim, de acordo com essa necessidade que eu vi na minha vida como mãe, eu criei os meus livros, essa série de livros, que é composta de 5 livros infantis, né, que ajuda pais e crianças a interagirem no momento da leitura. Por que isso?
porque eu acho que essa interação, além de muito importante para a formação do futuro leitor, é uma forma de unir pais e crianças, alunos e professores, ou seja, o adulto com a criança é uma forma divertida e lúdica de juntar esses dois públicos, digamos assim, com o mesmo fim, o fim de construção, um fim lúdico, de brincadeira, de transformar a leitura um momento saudável e lúdico de brincadeira, de afeto e de trocas. Kátia, em seus livros você apresenta personagens como o Gatinho Monet, que é tema de 2 obras, e também lançou recentemente um livro infantil com narrativa visual, ou seja, utilizando somente imagens. Ilustrações, personagens, contação de histórias, vídeos. Quais outras ferramentas podem ser utilizadas para inserir os pequenos na leitura? Eu acho que uma ferramenta que tem grande efeito é a leitura em família. Leitura por fruição, assim, já desde pequenininhos, antes da idade escolar, ter esse momento, tipo, hora da leitura em casa, que a criança conviva, tenha proximidade dos livros. Eu acho que isso pode realmente despertar o interesse numa fase onde a criança acha tudo muito interessante, né? Então, acho que esse é um canal que tem grande efeito. Nesse sentido, vocês acreditam que os pais possuem papel fundamental na construção dos pequenos leitores? Como os pais podem e devem auxiliar os filhos na tarefa de criar leitores? Eu acho que eles são a mola propulsora, assim, de um bom leitor, né? Porque você tendo um bom exemplo em casa, vendo seu pai pegando um livro em casa e lendo, já começa por aí. Mas, hoje em dia, nós, pais da nova geração, sempre tentamos algo mais, né? Ter um momento. Eu acho que isso é muito importante. As crianças de hoje, elas precisam desse afeto que nós podemos entregar a elas, né? Então, assim, esse estímulo, ele vem muito da rotina, de uma rotina de leitura, de um momento especial com a criança na hora da contação da história, do carinho também e do estar presente. Eu acho que o importante para essa geração é ter os pais presentes, né? Porque os meios de comunicação estão aí e eles competem muito com a interação entre as pessoas. Então, um momento, né? Ter um momento com seu filho, seja ele de leitura, seja ele de uma contação de história diferenciada, um teatrinho da história, sempre é uma motivação a mais para a construção de um futuro leitor, né? Para construir uma ideia de que a literatura é algo prazeroso, a literatura é algo a acrescentar para nós, né? E mostrar isso no campo afetivo, e os pais como pessoas fundamentais para a nossa produção de caráter e também de hábitos, eles são muito importantes nessa fase de construção de leitores, né? Eu tenho um projeto que chama Escola de Pais Leitores e vou muito assim nessa linha, sabe, de a criança entrar na fase escolar já gostando muito dos livros. E essa experiência de leitura em família, ela vai muito além das fronteiras da literatura. São laços afetivos que podem ser criados e que acompanharão por uma vida inteira. E eu falo isso por experiência própria, porque meu pai lia para mim na primeira infância. Eu devia ter 3 ou 4 anos e meu pai era caminhoneiro. Naquela época não tinha essa gama de livros infantis que a gente tem hoje. E sempre que ele voltava de viagem, ele trazia um livro. E hoje eu tenho 52 anos. Se eu fechar os meus olhos, eu consigo lembrar assim com uma riqueza de detalhes daqueles momentos em que eu lia com o meu pai. Meu pai lia para mim. Então, esse ler para uma criança, por alguém da família, seja pelo pai, pela mãe, pela madrinha, pelo irmão, pela tia, eu acho que é uma coisa que realmente faz toda a diferença num processo de formação de leitor.
Então, sim, para mim, os pais, a família tem uma importância. E é interessante porque eu tenho essa lembrança do meu pai lendo comigo. E hoje, durante a vida inteira, a gente sempre leu, a gente foi muito próximo em função da literatura. E até hoje a gente tem o costume de trocar, fazer essa troca, de falar um para o outro sobre o que a gente está lendo. Então, é uma coisa que pode começar lá na primeira infância, mas que ela vai durar a vida toda, né? E a criança que entra na escola tendo esse carinho, esse afeto pelos livros e pelo momento de leitura, eu penso que ela vai ter toda a vida escolar dela facilitada, porque ela já vai ter uma familiaridade muito grande, né? Com as letras, que lá atrás eu decorava tudo. Meu pai falava para todo mundo que eu lia. Não, né? Com 3, 4 anos, não. Minhas tias professoras ficavam malucas, né? Mas quando eu fui alfabetizada, para mim tudo era muito familiar. Então é fundamental que isso aconteça em casa, né, com a família. Verônica e Kátia, vocês acreditam que as redes sociais são um empecilho para aproximar os livros das crianças? Nesse sentido, é possível usar as redes e os aplicativos como instrumento de formação literária entre o público infantil? Então, eu gosto muito de todos os instrumentos, principalmente o computador. Eu acho que tudo é válido para mostrar para as crianças o livro, através de uma contação de história. Eu sempre estou promovendo projetos de contação de história em redes sociais. Eu acho fundamental isso, porque tudo agrega. Eu acho que nada compete, e sim agrega, porque traz o universo do livro para a nossa realidade. Agora, acho também que nada substitui o livro físico para uma criança. Por quê? Porque a criança, ela está acostumada a olhar o mundo não da nossa forma como adulto, e sim do modo dela. E como que é o modo de uma criança olhar o mundo? É através dos 5 sentidos. Então, eu acho que o livro infantil, ele é fundamental para a criança entrar com esse primeiro contato da criança com a literatura. Por quê? Porque ela vai pegar o livro, ela vai botar o livro na boca, ela vai sentir o cheiro do livro, ela vai ver as ilustrações do livro, e com isso ela vai poder entrar mais facilmente neste ambiente de leitura, para ela aproveitar o conhecimento, para ela interagir com este instrumento. Então, assim, acho que os outros meios de comunicação são ótimos. Sim, adoro. Acho que contação de história é fantástico. Contação tanto na televisão quanto nos meios de comunicação, agora Facebook, Instagram, as páginas de YouTube, são perfeitos. Mas essa complementariedade, digamos assim, de ter o livro físico também é muito importante, principalmente no início, né, dessa formação de leitores. Olha, eu não vejo as redes sociais como um empecilho. Ela é uma grande distração, né? Por isso que eu penso que seja muito importante criar um hábito de leitura. As redes sociais, elas podem, sim, ajudar a divulgar a literatura, e acho que uma coisa não exclui a outra. Eu acho que é um grande canal de acesso aos livros, aos lançamentos, a tudo que está acontecendo, né, nesse mundo da literatura. Eu acho que é um grande canal de divulgação. Acho que só vem somar. Isso que é a importância de você ter o hábito. E quando a gente cria o hábito dentro, eu falo isso porque isso tudo acontece dentro da nossa casa. Com os meus enteados a gente faz isso. Então a gente tem a hora do celular, tem a hora do videogame, e sim, a gente já conseguiu criar o hábito desse momento das histórias, de ler histórias, de interpretar as histórias, de ler poesia, porque ler atribui sentido. Eu vejo isso pelos meus livros. Se pegar, de repente, a história do gato Monet, né? O que acontece com ele, quando a gente conversa com as crianças, elas transportam imediatamente para a vida dela e para os sentimentos delas. Então, a partir do momento que elas se vejam nessas histórias, elas vão querer saber mais, vão querer ler mais e vão ter esse hábito, né?
e vão saber dividir o tempo entre tecnologia, a leitura através da tecnologia, a leitura no celular, a leitura no tablet. O importante é que essa história se faça presente, né? Porque eu costumo falar que uma criança leitora, além dela interpretar os textos, ela também sabe interpretar a vida, né? Então, a importância do hábito da leitura vai muito além da literatura, né? Verônica e Kátia, agradeço pela participação. Foi um prazer conversar com vocês sobre um tema tão importante. Obrigada, eu que agradeço. Eu gostaria de agradecer sempre, né, a editora, que tanto motiva nós, escritores, a estar sempre conversando um pouquinho mais sobre a nossa profissão, sobre essa arte, né, a nossa sexta arte, que nós estamos sempre produzindo e falando a respeito. Muito obrigada. Esse foi o primeiro episódio de A Literatura Infantil como Ferramenta de Formação do Indivíduo e Construção de Leitores. Nele você ouviu Verônica Vicenza e Kátia Hirata falarem sobre a literatura infantil em tempos de redes sociais. No próximo episódio eu continuo com o editor Alex Giostri e a escritora Elizabeth Fontes, sobre a literatura infantil como gênero literário. Siga a Giostri nas redes sociais e não perca nenhuma novidade. @Giostri Editora e @Giostri Cultural. A Giostri Podcast encontra-se nas principais plataformas de áudio: Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor, também em nosso canal do YouTube, Giostri Cultural, e em nosso site, giostricultural.com.br. Até mais!